Paulo Figueiredo, a gente viu um Lula começando, digamos, mais paz e amor, naquela coisa de que não, é uma nova chance, nada vem por acaso, mas depois ele já começou a criticar Jair Bolsonaro. Ou seja, a gente já percebeu que será agora o segundo turno também. Piotr, eu estou absolutamente perplexo em ver o ex-presidente Lula, no seu discurso de vitória parcial, agradecer à imprensa. É quase que uma confissão. É quase que uma confissão do trabalho porco que a maioria da imprensa brasileira fez ao cobrir essas eleições. Em conluio com os institutos de pesquisa. Em conluio, mas não somente. Veja a forma como o presidente Jair Bolsonaro foi tratado nas diversas oportunidades em que ele lidou com a imprensa. A forma vergonhosa da sabatina do Jornal Nacional, que entrou para a história. Ou, mais do que isso, a forma tendenciosa com que todos os dias veículos de imprensa tradicionais no Brasil, como Folha de São Paulo, Estado, a Rede Globo, de um modo geral, a forma tendenciosa com que eles retratam o presidente Bolsonaro. Ora, essa é a enorme vantagem que o presidente Bolsonaro tem para explorar agora no segundo turno. O fato de que ele não é o Hitler que a imprensa retrata que ele é. Basta ele ser ele mesmo e aparecer cada vez mais, utilizar mais das ferramentas de rede social, utilizar mais dos podcasts, utilizar mais dos espaços onde ele puder expor quem ele mesmo é. Por isso, é exatamente por isso que logo nesse discurso agora podem rever, certamente vai circular na internet, o agradecimento do Lula à imprensa. Ora, normalmente candidatos não agradecem à imprensa porque a imprensa é crítica, tradicionalmente crítica a candidatos. Deveria ter sido mais crítica com um candidato que foi condenado 3 vezes por unanimidade por comandar um esquema de corrupção que é o maior esquema de corrupção da história do Brasil. Se a imprensa, eu digo a você com enorme tranquilidade, Piotr, se a imprensa estivesse fazendo o seu trabalho, se o jornalismo profissional não tivesse morrido, o Lula não teria a menor chance nessa eleição. Nós tivemos um trabalho aqui, e é por isso que o Lula agradece à imprensa, porque nós tivemos um verdadeiro trabalho de assessoria de imprensa, de campanha, por parte destes e outros veículos. Destes veículos que eu citei e outros veículos de mídia tradicional. Então, os ataques que ele deve fazer vão ficar cada vez, que o Lula continua a fazer, vão ficar cada vez mais difíceis. Ele vai dizer que a renda não vai bem, que o desemprego não vai bem. O Brasil, nesse momento, Piotr, pela primeira vez, talvez na minha vida, ou desde que eu me lembro, o Brasil vai ter um crescimento superior ao da China. O Brasil vai ter uma inflação menor do que a dos Estados Unidos, onde eu estou. Isso eu nunca vi na minha vida. O Brasil voltou a ter desemprego de 1 dígito. O Brasil tem uma das gasolinas mais baratas do mundo. Esses números, o PT vai fazer comparação destes números com os números que o PT, ao final do seu ciclo de poder, deixou o Brasil na maior crise econômica da sua história. A crise ocasionada pelo governo do PT foi tão significativa e tão dura quanto a pandemia para o Brasil. Ou seja, o PT é pior do ponto de vista econômico do que uma pandemia, do que a maior pandemia da nossa geração. Então, esses ataques do Lula vão ficar muito difíceis de serem justificados para ele. Agora, com o que ele conta? Ele conta com os aliados dele na imprensa. Então, nesse momento, o presidente Bolsonaro precisa se utilizar do que ele, não da imprensa tradicional, e sim de desfazer a imagem falsa que o compara frequentemente a Hitler, né, ou compara a um nazista, a um supremacista branco, que foi construída pela imprensa e é repetida diariamente. Nós teremos, neste segundo turno, um tudo ou nada desses veículos e outros veículos de mídia tradicional que eu citei aqui.